Alô. Bom, enfim, continuando. Eu acho que na HC a gente tem uma amostra pequena de casos de rancerias, né? Pelo menos nos ambulatórios a gente tem pouco contato. E o espetáculo epidemiológico que a gente tem para estudo de rancerias é muito grande, né? A principal neuropatia periférica infecciosa, é uma das principais causas infecciosas de incapacidade. Então, eu acho que a gente vai acabar cruzando muito mais com pacientes que tenham rancerias, que tenham formas de neuropatia rancérica do que muitos CEDs que a gente muitas vezes acaba estudando bem mais. A doença também ela tem um aspecto histórico bem interessante, então foi um dos motivos pelos quais eu também quis discutir. Tá? Nesse slide, eu coloquei lepra entre aspas por conta do estigma do termo, mas a ideia é a gente falar um pouquinho de como um conceito bíblico, um conceito moral, ele gera uma política pública que gera estigma social e que tem impactos até hoje. Tá? Esse aqui é um dos primeiros leprosários. Esse aqui não é um leprosário do Brasil, é um leprosário em Guiné-Bissau. Esse aqui é um leprosário em Bauru. Os leprosários eram uma forma de uma instituição de uma medicina colonial de isolamento, que era uma forma de isolamento compulsório, pseudocientífico, na imensa maioria das vezes, e também uma forma de controle estatal, como eu vou falar mais para frente. Muitas vezes, os pacientes eles viviam em condições sobre-humanas, outras vezes não, muitas vezes em barraca, houve separação de mães e filhos. Então, tem uma carga social e política muito importante esse tema. Da onde vem tudo isso? Né? Acho que, independentemente da religião de cada um, a base que talvez tenha motivado grande parte dessas coisas é uma base bíblica. Né? Quando a gente pega, por exemplo, para ler no Levítico, né, se não me engano, no Antigo Testamento, eles colocam claramente a lepra, que não é o termo mais correto, eu vou falar mais para frente, como não uma doença, mas um castigo divino, e uma forma também de exclusão moral. Então ele coloca imundo, praga de lepra é. Obviamente isso gera um estigma, isso gera um isolamento e também gera uma chamada para ação aqui, porque basicamente ele diz, em quem está a praga serão rasgadas as roupas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá a barba, e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então reforça, obviamente, uma política de exclusão. Também, obviamente, não tem nada de científico nisso. Obviamente que a lepra, no contexto bíblico, cada vez mais chega a ser um consenso. Esse é um artigo que foi publicado na Academia Americana de Dermatologia, em 93, mas cada vez mais chega a ser um consenso de que é um anacronismo que inclui várias doenças. Eles usam o termo bíblico SART. Isso inclui não só cancerias, mas inclui psoríase, vitiligo, algumas outras formas de doenças infecciosas, leishmaniose, enfim. Mas, biblicamente, é tudo tratado como lepra. Bom, se biblicamente isso foi determinado ainda no período romano, na Idade Média isso foi codificado e isso se sustentou. Tá? Inclusive, esses pacientes, do ponto de vista civil, eles eram declarados legalmente mortos. Eram pacientes privados de qualquer tipo de direito. E eles tinham todo um processo de uma morte cerimonial e eles eram obrigados a carregar sinos por onde eles andassem para indicar a sua chegada e que as outras pessoas se afastassem. Isso está um pouco abafado, pessoal.
resolver ali. Estão me ouvindo? Está melhor agora ou ainda está reverberando o som? Eu acho que ele tem que fechar o microfone deles lá. Aqui tá ligado? Estão ouvindo? Sim, comigo não se preocupa que eu estou indo para o teatro. Obrigada. Melhorou agora? Troquei de microfone. Bom, então, como eu disse, eles eram pacientes que eles tinham, né, todo um simbolismo e todo um ritual, eles eram excluídos da sociedade, eles caminhavam com sinos. Isso aqui é uma representação artística, né, do século XIV, basicamente 2 pacientes transcênicos sendo impedidos de entrar, né, em uma cidade, basicamente, tá? Isso aqui também é um leprosário, obviamente houve, né, a construção de leprosários em toda a Europa. E na época, isso na Idade Média ainda, toda tentativa de explicar a hanseníase, como tudo na época, tinha um substrato religioso e um substrato místico, né? Então, você vê que ainda tinha uma conexão direta com o pecado, né? Então, questões sexuais, questões de ganância, fornicação, enfim, então era muito atribuído ao pecado, e nunca foi encarado até então, nesse período, como uma doença per se, né? Isso aqui eram algumas formas de teste que eles faziam nesses pacientes, né? Picavam os pacientes com agulha, pacientes não, né? Que eles não eram vistos como pacientes, mas tudo bem. Picavam os pacientes com agulha, faziam avaliações nasais, faziam vários outros testes, mas eram testes não uma tentativa de tratar o indivíduo, mas de reforçar a sua exclusão e o seu isolamento, tá? Houve um declínio natural da hanseníase no Velho Mundo, entre aspas, muito também no contexto de aumento dos casos de tuberculose, isso gera algum grau de uma imunidade cruzada, tá? Diferentemente disso, com a colonização, houve o surgimento da hanseníase no Novo Mundo, tá? Então, tanto por 3 grandes meios: migrações e rotas comerciais de trabalho, tropas missionárias, populações portuárias, colonização e tráfico de escravos, basicamente. Tá? Aqui achei interessante, só rapidamente, mas é uma tese de doutorado da FEFELESH, eles colocam como, no Brasil, o isolamento compulsório ele também foi usado como uma forma de repressão estatal, principalmente durante o período da Era Vargas. Tá? Então, muitos pacientes eles eram excluídos e isolados, e muitos desses pacientes também não atendiam uma lógica de trabalho, porque eram pacientes que eles já tinham algum grau de incapacidade, então talvez isolar esses pacientes fosse mais benéfico do ponto de vista econômico da coisa. Bom, quando isso começa a mudar, né? Então, basicamente, esse é o Hansen, né? Ele é basicamente um médico norueguês. Ele ficava dentro de um hospital com uma das maiores casuísticas, né, de hanseníase da Noruega. Ele tinha acesso e contato aos pacientes, e ele é o primeiro a observar no tecido desses pacientes o bacilo. Tá? Então, basicamente, a partir desse momento, a gente tem talvez uma possibilidade de uma virada de chave, de que é uma doença, de que tem um agente etiológico, tem um agente infeccioso. Talvez a partir daí as coisas começariam a mudar. Tá? Esse é um artigo do JAMA, que, se eu não me engano, é de 65,
surgem os primeiros tratamentos, tá? Aqui a gente não está falando de Dapsona. Esse tratamento aqui é com uma medicação chamada Promin, que é uma forma de sulfona endovenosa, tá? Inibe o metabolismo da bactéria pelo folato. Tem uma foto, isso são fotos que eu retirei do próprio artigo, antes e depois do tratamento. Depois vem a Dapsona, que é uma forma dessa mesma classe, só que oral, e obviamente permite o tratamento em massa. Depois, mas como a gente conhece hoje, a polioquimioterapia. E aqui, só uma representação, né, fazendo esse contraste histórico das imagens que a gente pega no próprio PCDT, né, da remissão das lesões. Então, é isso, né? A Dapsona ela transforma a lepra numa doença que é tratável e a poliquimioterapia transforma a hanseníase numa doença que tem um potencial de cura, e foi aí, a partir disso, que a gente mata essa lógica do leprosário. E, posteriormente a isso, houve várias medidas do ponto de vista governamental para tentar retirar o estigma dessa condição. Isso aqui eu coloquei porque, basicamente, tanto no governo Lula 2, na verdade, no governo Lula 1 e no governo Lula 3, houve alguns tipos de medidas para tentar ressarcir algumas famílias. Tá? Primeiro, em 2007, uma espécie de pensão para as famílias que tinham sido separadas. E em 2023, agora no governo Lula 3, tentar estender isso para os filhos que ficaram órfãos. Né? Houve um grande número de órfãos da hanseníase. Não só no governo Lula, no governo FHC, também houve a lei anti-hanseníase, né? Que é essa lei 9.010, de 29 de março de 95, que ela abole o termo lepra de basicamente qualquer documento oficial. Tá? Isso é interessante, porque quando eu comecei a pesquisar para aula, você quase não encontra resultados quando você pesquisa hanseníase. Agora, os americanos eles continuam usando o termo lepra, então você encontra mais de 30 mil resultados facilmente quando você usa esse termo. E eu fiquei me perguntando o quanto, né, parece bobagem a gente falar disso, mas o quanto isso impacta. Né? Acho que eu nunca dei esse diagnóstico para alguém, mas eu não sei como as pessoas recebem esse diagnóstico ainda hoje. Se tem uma carga de estigma. Quando você fala para alguém, ó, você tem hanseníase, mesmo hoje, com toda a operacionalização que a gente tem, todo o estudo e todo o entendimento. Tá? Bom, então é importante estudar hanseníase, vamos para a aula em si. Só que eu coloquei mais a título de reflexão, tá? Então, CIDP, mais ou menos 0,33 casos a 100 mil habitantes por ano. Guillain-Barré, 1,12. Hanseníase, 10,41. A gente estuda bem menos, tá? Então, quase 10 vezes mais do que Guillain-Barré. E óbvio que eu não estou querendo comparar e falar que uma doença é mais importante que outra. Quando a gente pega a região norte, 17 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Então, a gente vê que existe uma relevância e, às vezes, a gente tem uma tendência a negligenciar o caso. E eu já vi até o doutor André Macedo falando que ele tem uma casuística de mais ou menos um caso novo no consultório por mês. A gente quase nunca vê esses pacientes. Bom, epidemiologia. Né? O que o mundo viu em 2024, isso aqui é do relato da própria OMS. Então, o Brasil continua com alto número de casos novos, né? Nos países do continente africano e sul e sudeste asiático. Então, basicamente, Brasil, Índia e Indonésia. Esses são os países com a maior relevância epidemiológica. Tá? Ele traz esse trecho que eu vou basicamente resumir em algumas palavras. Tá? Então, a gente teve 172 mil casos novos de hanseníase. Eles usam dois grandes marcadores. A presença de hanseníase em crianças abaixo de 15 anos e a presença dessa escala G2D, que já indica algum grau de deformidade no diagnóstico. Por que eles usam esses dois valores? Né? A presença de hanseníase em crianças é um marcador indireto de infectividade ativa, porque ela é uma doença que ela tem uma proliferação extremamente lenta. Então, a presença de casos novos em crianças existe uma transmissão ativa e provavelmente por contactantes intradomiciliares. Então, é um marcador epidemiológico muito importante. E a presença, né, de 9.157 casos já com grau 2 de deformidade, então leia-se aqui um pé caído, uma mão em garra, demonstra que a gente ainda atrasa muito esse diagnóstico. Esses pacientes demoram a serem diagnosticados. Tá? No Brasil, rapidinho, em 2024, a gente teve 22.129 casos novos. Desses, 2.242 tinham aquele grau 2 de incapacidade e 4,2% menores de 15 anos. Então, o Brasil continua com a transmissão ativa intradomiciliar
E o Brasil, mesmo com toda essa operacionalização, continua também. Obviamente, esses dados vêm melhor, não vou ser sensacionalista, mas basicamente a gente ainda tem um atraso diagnóstico e os pacientes chegam com um grau de incapacidade, tá? E lembrar que o Brasil basicamente representa as Américas, né? Então, dos 23.593 casos das Américas como um todo, 93,8% estão no Brasil. Tá? Então, de 100 diagnósticos, 94 são nossos. Tá bom, então vamos agora partir para falar da doença em si e a relevância para a gente. Né? Então, a hanseníase é uma infecção granulomatosa crônica, obviamente que ela tem uma modulação imunológica, então talvez dependa do tipo de imunidade do hospedeiro, para que lado a gente vai, do ponto de vista patológico da coisa, mas ela é causada por um complexo de micobactéria, que é o Mycobacterium leprae, e mais recentemente o lepromatoso. Ele pode acometer virtualmente qualquer ponto do sistema nervoso periférico, tá? E ela é uma doença primariamente do sistema nervoso periférico, então a gente acaba terceirizando, obviamente, para os dermatologistas, muitas vezes esses casos, mas ela é uma doença primariamente das células de Schwann e macrófago. Então ela é uma doença primariamente do sistema nervoso periférico e da pele, secundariamente. Né? Se você tem uma lesão de pele, você vai ter uma lesão que seja de fibra fina intradérmica. Tá bom. E a ecologia do Mycobacterium leprae é importante a gente falar porque ela tem uma relação importante com todas as manifestações clínicas que a gente vai ver da doença, tá? Então, o Mycobacterium leprae, ele é um parente distante do Mycobacterium tuberculosis, tá? E ele sofre o que eles chamam, basicamente, de um decaimento, uma evolução redutiva, ele perde grande parte dos seus genes aí funcionais. Por que isso é relevante de ser dito? 50% dos seus genes são inativos e isso gera perda de vias catabólicas, o que torna ele um um agente intracelular obrigatório. Então, ele depende de outros seres vivos, ele tem uma replicação extremamente lenta, 14 dias, que a gente tem a duplicação desse agente, tá? E, obviamente, por se tratar de um agente intracelular obrigatório, a gente não consegue crescê-lo em meio de cultura artificial. A gente sempre precisa que haja algum outro ser vivo. Então, geralmente, a necessidade, ele consegue crescer na periferia de patinhas de tatu, ratos, enfim. Bom, então, essa lentidão extrema, junto do fato dele ser incultivável e estar presente em modelos animais, a gente já consegue desmistificar uma das primeiras coisas aqui, né, que a gente tem historicamente. É um contato íntimo, intradomiciliar, com uma exposição prolongada, né? É uma transmissão que se dá por gotículas, por lesão de pele até pode acontecer, mas é bem mais raro. Então, não há necessidade nenhuma de isolar esses pacientes, você pode ter contato com esses pacientes, o contato diário e com uma exposição curta não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, tá bom? Bom, então, em resumo, tem alta infectividade e baixa patogenicidade. Muitas pessoas têm contato, estima-se que 95% da população tenha contato, só 5% vão desenvolver a doença, dos que têm contato. Bom, isso aqui eu já falei. Acho que um ponto relevante é esse tropismo pelas células de Schwann, que eu vou comentar mais à frente, a questão da termodependência, tá? Então, ele é uma micobactéria que não cresce em temperaturas acima de 35, 36 graus. A temperatura ótima para ele é 33 a 34 graus Celsius. Isso justifica grande parte das manifestações clínicas, inclusive do ponto de vista neurológico que a gente tem. Tá? Então vamos lá, fisiopatologia, né? Por que ele tem esse tropismo pelo nervo periférico e não por qualquer outro tecido? Primeiro, tendência a temperaturas mais baixas. Então ele sempre vai se localizar, eles viram isso nesse estudo, que foi uma das primeiras descrições, que cresce na periferia do coxim plantar de alguns ratos, porque obviamente tem a temperatura mais baixa em comparação às regiões mais do corpo. E isso vai se refletir na forma com que a gente avalia esses pacientes clinicamente. Né? Então, regiões mais frias e segmentos mais próximos da pele são os segmentos superficiais mais acometidos. Então, mucosa nasal, região de pavilhão auditivo, tá? Enquanto regiões de maior temperatura, axilas, região pélvica e genital, tem uma tendência a uma menor
reprodutibilidade aí da micobactéria e, consequentemente, menos repercussão clínica, tá? E não só quando a gente fala de fibras finas, né? A gente também tem um acometimento nos túneis fibroósseos, perto dos pontos de entrapment mesmo, que são os pontos que a gente tem menor temperatura. Então, isso tem relevância do ponto de vista clínico para a gente, tá? Tem o tropismo pelas células de Chivan, basicamente por conta de uma estrutura chamada lamina 2, né? Então, a bactéria, ela basicamente entra na célula através da lamina 2, que é uma estrutura da membrana, né, da célula de Chivan, e ela vai induzir lesão independentemente da presença de inflamação. Eu peguei o estudo, eu esqueci de colocar a referência aqui dele, mas é algo bem interessante, porque basicamente ele entra, né, dentro da célula de Chivan, e ele vai induzir um processo de desdiferenciação dessa célula, tá? Então gera um dano desmelinizante, não necessariamente por agressão direta, mas porque essas células Chivan, elas vão retornar para um estado de células progenitoras e, consequentemente, elas vão produzir menos mielina. Então, acho que isso também é algo core da gente lembrar, é que a gente associa muito que a hanseníase ela é axonal, mas ela é uma doença desmelinizante primária, tá? Obviamente, são pontos de desmelinização focal, mas é primariamente desmelinizante, e a gente também pode ter lesão axonal, mas ela é primariamente e conceitualmente desmelinizante, tá? Lembrar que a gente vai ter algum grau óbvio de dano axonal diretamente pela invasão de macrófagos. Eu falei que tem basicamente tropismo por células de Chivan, tem tropismo por macrófagos. Perfeito? Então aqui é só esse processo de desdiferenciação. Volta para um estado aí progenitor do tipo mesenquimal. A gente tem menos expressão de genes melinizantes. Então, obviamente, isso vai gerar uma desmelinização focal e segmentar. Certo? Além disso, outro mecanismo que também tem repercussão clínica e também tem repercussão do ponto de vista de perpetuação do processo patológico é o espessamento desses nervos, né? Então, óbvio, a gente tem um espessamento do ponto de vista clínico, a gente palpa esse espessamento nos pacientes e a gente tem um grande infiltrado fibrótico, edema local, área inflamatória, pontos de trauma. Então, esses pacientes eles têm um grau de alargamento muito, muito, muito importante do nervo, e isso gera até uma síndrome compartimental local, né, com compressão de vaso nervorum e perpetua o mecanismo de lesão. Isso aqui eu acho que é bem clássico, mas todo esse processo ele vai ser modulado pela imunidade do hospedeiro, né? Então a gente sabe que aqueles pacientes que tiverem uma resposta TH1, que é uma resposta mais celular, eles vão para um polo que a gente chama de polo tuberculoide, tá? Onde a gente tem manifestações geralmente mais focais, com lesões mais bem localizadas na pele, mais contidas, enquanto alguns pacientes, né, que são os pacientes que têm uma ausência de uma resposta TH1 e vão ter uma resposta TH2 humoral, eles acabam indo mais para o polo virchoviano com uma alta carga de bacilo, uma alta carga de infiltração bacilífera. A gente tem aqueles achados que a gente vê classicamente, né? Madarose, face leonina, esses grandes infiltrados de bacilo, o que obviamente a gente não vê aqui nessa forma, já que a gente tem uma resposta de imunidade celular bem definida. Tá? Inclusive, a baciloscopia aqui tende a ser negativa e aqui positiva. Né? Aqui a gente tem as formas falso-bacilares e aqui as formas multibacilares. Perfeito. Mas, então, saindo um pouco dessa questão fisiopatológica, saindo um pouco dessas questões imunológicas da hanseníase, como que a gente transpõe isso para o dia a dia do neurologista, né? Então, aquele reforço de que virtualmente qualquer ponto do sistema nervoso periférico pode ser acometido, mas a gente tem alguns princípios e particularidades que vão condicionar alguns padrões clínicos característicos e únicos que vão fazer a gente pensar em hanseníase. Bom, então vou falar desses princípios clínicos e como elas se comportam. Então, primeiro, que eu acho bem interessante, de novo reforçando essa questão da preferência por temperaturas mais frias, a gente tem um mapa térmico topográfico de acometimento, que ele é bem descrito e ele é bem bonito de observar, tá? Então, lembrar, a hanseníase é uma doença que ela pega primariamente fibras sensitivas, fibras finas, então ela é marcada por uma hipoestesia dolorosa, assimétrica,
e aqui eu estou falando não necessariamente dentro de troncos maiores, né? Então, obviamente, eu posso ter uma hipoestesia dentro do território do ulnar, dentro do território do mediano. Aqui eu estou falando de um acometimento de fibras finas, né? Com essa distribuição em mosaico, com essa distribuição assimétrica. Então, um paciente que chega, ele fala, olha, eu tenho uma hipoestesia nas minhas costas, ou no dorso do meu pé. Então, em regiões tipicamente superficiais e com uma distribuição térmica bem marcada, tá? E também por esse padrão térmico, a gente tem o acometimento de troncos nervosos. Então, essa mononeuro que a gente vê tanto focal quanto múltipla, ela não é à toa. Ela tem um substrato fisiológico por trás. Lembrando que mesmo no acometimento de troncos nervosos, inicialmente, o acometimento sensitivo é inicial, e pode se sobrepor um acometimento de fibras finas não dermatômico, que não respeita o trajeto do nervo. Ele vira um pouco quase que uma salada. Bom, então sobre esse acometimento de fibras finas, né, como que a gente avalia isso clinicamente, tá? Então lembrar, sempre que a gente está diante desses pacientes, a gente vai avaliar áreas, né, de menor temperatura, então sempre olhar a mucosa nasal, sempre olhar a região dos cotovelos, dorso dos antebraços, tá? A gente vai ver que são ilhas de hipoestesia, então você pode pegar, por exemplo, uma agulha com a ponta mais romba. Estesiômetro ajuda, mas nos casos iniciais a gente pode, às vezes, perder, em alguns casos. Aí você vai testando, né? Eu testo, por exemplo, a região aqui da fossa cubital e testo o cotovelo. A região do cotovelo ele tem sensibilidade tátil, não sente dor. Na região da fossa cubital ele sente dor, porque é uma área protegida do ponto de vista térmico. Então, isso é um padrão que vai fazer você pensar em hanseníase, independentemente de ter ou não uma lesão de pele. Olha isso mais para frente. Lembrar que, melhor a gente lembrar desse quadro, desse acometimento de fibras finas, a gente pode ter um padrão de uma polineuropatia, que é mais uma mononeuropatia confluente. Então, vamos juntar acometimento de tronco mediano, ulnar, fibular, com um acometimento confluente, que dá esse aspecto de polineuro, e um acometimento primário de fibras finas, que nos casos mais graves, ele tem uma distribuição bem interessante, né? Tem esse artigo aqui de 69 do Thomas Sabin, que ele descreve um padrão único de acometimento sensitivo. Ele diz que é basicamente algo patognomônico da hanseníase. Então, obviamente, aqui é um caso já mais avançado, de uma forma lepromatosa, vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas a forma lepromatosa é a nossa virchoviana, né? Aquela forma com grande infiltrado de bacilo e, consequentemente, também uma grande lesão de fibras finas. Então, aqui a gente tem um padrão que é confluente, pode confundir com um padrão em bota e luva, mas você percebe que algumas áreas são polpadas, tá? Então, você vê que região, né, de axila, região das palmas, região da fossa cubital, região pélvica, são regiões que são mais quentes, consequentemente, tem temperatura preservada. Então, esse é um padrão clínico de acometimento que vai sugerir muito hanseníase para a gente. Essa é uma foto do livro do Dick, de neuropatia periférica, que ele coloca esse termoscan, né, e essas áreas mais escuras são as áreas de menor temperatura. A gente vê aqui região nasal, a gente vê aqui região de pavilhão auditivo, e eles colocam um sinal que é o hairline sign, que é basicamente você tem um aumento de temperatura do ponto de vista de couro cabeludo, por exposição solar, pela presença de pelos, obviamente, e a gente tem um aumento da temperatura de até 3 graus Celsius e há uma recuperação da sensibilidade dolorosa nessa região. Porque eu achei anedótico. Bom, e não só um acometimento de fibras finas, tá? Mas tem preferência por fibras finas amielíneas, tá? Então, obviamente, a hipoestesia dolorosa inicialmente, tá? Esse acometimento de fibras finas. Então, você perde sensibilidade superficial. Tato, ele demora mais para ser perdido, então é o que eu disse, né? Você vai ter pontos que você vai sentir só o toque, e os outros pontos preservados você vai sentir de fato a dor. Isso tem um valor importante, porque isso acontece também dentro do território de troncos nervosos. Então, às vezes você tem uma alteração de sensibilidade no território de ulnar, por exemplo. Você tem algumas, dentro do território do ulnar, você tem algumas micro-ilhas de hipoestesia salpicadas, assim, tá? Bom, eu peguei isso aqui de um artigo do Wilson Marques, né, que é do grupo de Ribeirão. Eles publicam muito em neuropatia hansênica, e eles colocam algumas formas de a gente tentar avaliar do ponto de vista
eletrofisiológico isso aqui, tá? A gente sabe que, do ponto de vista formal, a eletromiografia, ela só enxerga fibras grossas, né? A gente não vê fibras finas. Então, ele fez uma proposta de usar essa estratégia, que eu acho que não é muito utilizada por questões de tolerância, que é a avaliação do Near Nerve Potential. Que é basicamente, você pega uma agulha, você chega bem perto mesmo do nervo, quase assim, meio milímetro de distância do nervo, e você aumenta, obviamente, o ganho, e você faz muitos estímulos acima do habitual com esse ganho alto. Chega a 500 a 2.000 registros. Só aumenta o tempo de exame, tá? Isso gera um desconforto no paciente. E a ideia é que a gente avalia, quando a gente está avaliando um estudo de condução, né, tipo de condução sensitiva, a gente vê o componente que eles chamam de componente main, né, o componente principal, tá, do potencial sensitivo. A proposta aqui seria aproximar a agulha do nervo, fazer vários registros e tentar pegar um componente mais tardio, um componente mais distal, e calcular a velocidade de condução disso. E o que ele mostra é que, em alguns casos, a gente tem, né, uma avaliação do ponto de vista clínico normal, sensitivo, uma velocidade de condução normal na avaliação convencional, mas quando a gente faz essa avaliação de fibras finas com essa técnica bem justa nervo, vamos colocar assim, a gente tem uma velocidade de condução alterada, de 4.1. Obviamente tem falhas, né, igual eu deixei aqui sublinhado. Muitas vezes a gente já tem alteração, né, de fibras sensitivas mais grossas, né, com tamanho maior, quando a gente pega esse potencial justa nervo. Então, às vezes é meio redundante, mas em alguns casos pode ajudar, caso os pacientes tolerem, tá? Muitos pacientes no Brasil não toleram, porque é mais doloroso, são mais estímulos, o exame demora mais. Tá? Outra forma de avaliar a fibra sensitiva, e lembrando que eu comentei muito sobre ilhas, né, de hipoestesia dolorosa, a gente também tem um acometimento de fibras finas autonômicas, então um ressecamento na pele, uma rarefação aí local de pelos, tá? Então isso é outra coisa que você vai pesquisar. E algo que a gente consegue fazer, a gente faz aqui bastante no HC, é a avaliação do reflexo cutâneo simpático, né? Porque você tem uma lesão na hanseníase de fibras C amelínicas ali do neurônio pós-ganglionar, isso é quantificado na eletroneuromiografia, então essa seria outra forma fisiológica da gente demonstrar a alteração. Esse aqui, ele é um artigo também do pessoal de Ribeirão, e ele é um artigo de 2022. E é interessante porque, né, eles colocam alguns achados e algumas formas de a gente evidenciar lesões quando a gente não está vendo. E eles colocam basicamente a pesquisa de estamina endógena, principalmente quem tem a pele mais escura. Então aqui eu tentei fazer um esqueminha didático, representativo. Imagina que esse paciente ele tem uma lesão macular hipocrômica aqui, de difícil visualização. Quando você usa, né, desse princípio fisiopatológico de que esses pacientes eles têm uma resposta autonômica reduzida na pele, com um flare reduzido, a gente consegue perceber que nas regiões, além da lesão, né, onde as fibras autonômicas estão preservadas, você tem um rash, né, eritematoso. Isso pode ser feito basicamente raspando a pele do paciente, arranhando a pele do paciente, não precisa de nenhum estímulo específico. Você consegue evidenciar, graças a esse halo hiperêmico, uma região onde você vê uma mácula hipocrômica, tá? Então isso aqui é muito útil para você identificar aqueles casos que, obviamente, o dermatologista vai ajudar, mas naqueles casos que você tem dificuldade. Inclusive, esse artigo traz uma imagem que eu achei interessante. Então, tem essa mácula aqui, que era uma mácula com hipoestesia. Então, outra dica é sempre que você vê uma mácula nesse paciente, você testar a sensibilidade, tá? E aí, quando você faz esses arranhões aqui, é que na imagem não valorizou muito, mas eles conseguiram perceber que tinha outra lesão da mácula aqui do lado, com perda de sensibilidade, que a gente quase não vê. Então, uma estratégia interessante. Então, acho que, basicamente, de fibras sensitivas, o princípio é esse. Quando a gente fala do acometimento de troncos nervosos, também tem as suas características e também tem aquele mapa térmico topográfico. Então, Sabin, que é aquele norte-americano que também publicou o padrão de fibras finas
com um mapa térmico bem determinado, ele também viu que existe uma preferência por regiões mais superficiais no nervo, que são regiões que também têm uma tendência a ter uma temperatura mais baixa. Então, ele literalmente mede a profundidade e a temperatura, e, obviamente, estruturas mais superficiais têm uma temperatura mais baixa, e são os pontos aí de maior preferência, né, de acometimento do bacilo. Por exemplo, se você pega no túnel do carpo, proximal ao túnel, a gente tem uma temperatura mais baixa, então é onde a gente tem acometimento. Se você pega o NAR no túnel cubital, na região do cotovelo, a região pré-túnel tem uma temperatura menor e é um ponto focal de acometimento. Então, isso também mostra que outra característica marcante da hanseníase é o acometimento focal de troncos nervosos, tá? Seja de forma de uma mononeuropatia focal isolada, seja de uma forma de uma mononeuropatia múltipla, tá? Isso inclui também nervos da face, como, por exemplo, o ramo zigomático facial, enfim. Então, esse indivíduo aqui, ele basicamente determinou o mapa de onde a gente tem o maior acometimento dessas lesões, e ele percebe que geralmente obviamente, nas regiões mais frias, e é perto dos túneis fibroósseos, que também são as áreas de entrapment. Então, pode sim gerar uma dificuldade, né? Um quadro, obviamente, que, do ponto de vista epidemiológico, uma síndrome do túnel do carpo é muito mais comum, mas tem descrição em literatura de casos de túnel do carpo isolado e ser uma manifestação de hanseníase. Aqui eu coloquei só do ponto de vista ilustrativo, você pode ter, obviamente, alteração facial, alteração de nervos cranianos. Quando você soma esse padrão troncular a um padrão sensitivo de fibras finas, assimétrico, e que tem um padrão térmico dependente, o professor Wilson Marques, da USP Verona, coloca que não tem nenhuma outra condição na medicina, do ponto de vista de neuropatia periférica, que faça isso. Tá? Bom, obviamente, esses déficits vão se somando, né? Então, uma garra lunar, uma garra do mediano, um fibular, alterações autonômicas, a gente tem um pacote cheio para deformidade e incapacidade nesses pacientes. Outra marca, como eu já expliquei fisiopatologicamente, é o espessamento de nervo, então a gente vai sempre procurar espessamento de nervo ativamente nesses pacientes. Então, vou palpar o ulnar próximo do cotovelo. Esse aqui é o nervo auricular magno, que ele passa aqui posteriormente ao esternocleido, é uma marca também da hanseníase, esse espessamento. Então, palpar, né? E hoje em dia o ultrassom, que eu vou comentar, também ajuda muito, tá? Então, 92% dos pacientes têm espessamento palpável na admissão. Isso vale até para pacientes assintomáticos, então é uma forma de rastrear contactantes também. Desses pacientes, tá? Aí eu coloquei esse artigo justamente para isso, para mostrar os contatos intradomiciliares, tá? Então, uma grande parcela dos pacientes tinha, na triagem de pacientes assintomáticos, quase 18% tinha o espessamento neural. Isso vai caracterizar o fenótipo troncular da hanseníase, tá? Então, uma mononeuromúltipla, assimétrica, progressão lenta, não dolorosa, predominantemente sensitiva, com achados de desmielização focal segmentar no exame, algumas ilhas de hipoestesia sensitiva sobreposta, não necessariamente respeitando o território de nervo. Eu vi uma entrevista interessante com também um dos professores da USP Verão, que ele coloca que é como se o bacilo gostasse de áreas, usando um termo da neurologia vascular, de watershed, tá? Então, por exemplo, o cotovelo. Então, você tem aqui no cotovelo, você tem regiões do cutâneo medial, do cutâneo lateral, do próprio radial. E aqui nessa região do cotovelo, é uma região de watershed, de fronteiras nervosas, e é um acometimento muito típico. Rarefação de pelos, então sempre também testar o cotovelo, tá? Tá, mas aí eu acho que quando tem um padrão mais típico, a gente consegue definir isso bem, mas e nas mononeuropatias focais isoladas? Isso aqui, obviamente, é um relato mais anedótico, mas o grupo de Ribeirão publicou em 2012 6 casos de pacientes que tinham um quadro isolado do mediano como manifestação focal da hanseníase. E aí, eles colocam algumas tentativas de estratégias clínicas a gente diferenciar. Eu acho que talvez não seja tão custo efetivo a gente fazer isso, mas quando a gente tiver a suspeição, a gente deve fazer, né? Lembrar que anatomicamente o ramo do cutâneo palmar, né, que vai dar a sensibilidade aqui da região tenar, ele sai antes do túnel do carpo, e o acometimento na hanseníase, lembrar que é um acometimento sempre pré-túnel, que é uma região mais superficial. Então, se você tem um acometimento mais proximal
né, uma região que é comumente poupada no túnel do carpo é acometida na hanseníase. As características da dor, né, a hanseníase ela vai ter uma hipoestesia dolorosa mais contínua, tá? Enquanto no túnel do carpo tem algumas características à noite, os sintomas mais positivos, o paciente chacoalha as mãos à noite, isso não acontece na hanseníase, e obviamente você vai ter uma palpação proximal ali ao túnel com o espessamento do nervo. Obviamente isso pode acontecer também em situações de compressão, mas acho que dentro de um contexto ajuda, tá? O ultrassom ajuda muito nesse contexto, isso aqui não se estende só ao mediano, se estende aos outros casos de mononeuropatias focais, tá? Então a gente vê aqui que no túnel do carpo o acometimento é no túnel, e na hanseníase é um acometimento proximal, né, ao túnel, distal no antebraço, proximal ao túnel, pré-túnel, tá? Então eles colocam uma forma de você fazer o cálculo, esse cálculo que é basicamente a área segmentar do nervo, né, no túnel e na região pré-túnel, tá? Acabou ficando um pouquinho desconfigurado. Mas basicamente o que a gente tem, né, quando você mede na região do túnel, o espessamento na hanseníase vai ser menor, e na região pré-túnel, né, 4 centímetros proximal, o espessamento vai ser maior. Então, quando você, né, subtrai um do outro, na hanseníase, vou dar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é no túnel do carpo, então, obviamente, o espessamento ele é no túnel, tá? E pré-túnel está normal. Então, quando você subtrai e dá um valor acima de 2,2, isso indica que é com a síndrome do túnel do carpo. E no ultrassom, quando a gente está falando de pacientes hansênicos, como a área pré-túnel é maior, vai ter um valor que é negativo. Então, o ultrassom ele ajuda muito, tá? Fora que o ultrassom, um Doppler também pode ter focos, né, de aumento de fluxo, né, ali perinervoso. Bom, isso aqui foi só para mostrar que esse raciocínio vai além do mediano, isso é válido também pro nervo ulnar, isso é válido pro fibular, sempre fazer o ultrassom, né, perto dessas áreas de compressão. Eu estou falando tudo isso para a gente operacionalizar quando a gente chegar frente a esses pacientes, vou fazer um acompanhado depois, tá? Lembrar que quando a gente for pedir, mesmo que o paciente não tenha a queixa, vale pedir o ultrassom dos 3 mais comuns, né? Vale pedir o ulnar, vale pedir o mediano, vale pedir também a região do fibular, da cabeça da fíbula, isso aumenta a sensibilidade. Inclusive, uma dica nesses quadros de mononeuropatia focal é você procurar alteração de sensibilidade ou alteração motor em outros territórios, que é difícil de puramente isolar. Geralmente tem um quadro com outros locais acometidos. E a eletromiografia ajuda a gente a diferenciar, né? Como que ela ajuda a gente a diferenciar? Isso aqui também se estende aos outros territórios, não só o mediano, tá? Então, lembrar que a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho diferente quando a gente pega esses pacientes. Você pode ter uma queda da velocidade de condução em pontos, né, fora, obviamente, ali da avaliação formal que a gente faz, inclusive na região do túnel. Você vai ter uma queda da velocidade de condução também na região pré-túnel, né, na parte distal do antebraço. Então, nesse artigo aqui do professor Wilson também, de 2022, ele vê que nas formas, né, de hanseníase neural pura com esses achados focais, a gente tem quase 90% dos pacientes com uma queda da velocidade de condução no antebraço distal contra 7,4% no túnel do carpo. Então, isso, obviamente, ajuda muito, tá? Você também calcular, né, o índice para uma velocidade de condução distal, que é onde você tem um acometimento, versus, né, uma velocidade de condução proximal que vai estar normal, isso vai indicar muito mais chance de hanseníase. Por quê? Porque a velocidade de condução vai estar normal, vai estar alta quando você faz uma variação segmentar mais proximal, e distal, perto do túnel, vai estar baixo, então vai dar um índice maior que 5. Isso reforça o diagnóstico. E lembrar que esses pacientes, eles podem ter um acometimento de uma neuropatia digital, tá? Então, mesmo nos acometimentos do mediano, eles podem ter um acometimento sensitivo maior, ou mesmo motor de um dedo em detrimento dos outros. Então, isso clinicamente também você consegue avaliar e fazer esse diferencial. E sempre procurar alteração em outros nervos e não só naquele nervo focal que você está avaliando, porque o padrão é que vem um acometimento de vários nervos juntos, tá? Então, lembrar disso. A eletromiografia, ela vai mostrar uma mononeuromúltipla, primariamente desmelinizante do ponto de vista de várias reduções focais da velocidade de condução, porque, como a gente falou do ponto de vista fisiopatológico, tem afinidade por células de Chivan.
pode ser sensitivo motor, mas o predomínio é sensitivo. E os quadros podem ser confluentes. Obviamente, lesão axonal está presente também, não exclui, tá? Mas, teoricamente, e como o substrato fisiopatológico é primariamente desvirilizante. E pensando que a gente pode ter desacometimentos de pequenos segmentos, né, o pessoal de Veroni Protocolo, eles fazem isso em toda a neurografia de pacientes de ranceríase, quando eles fazem um estudo de condução sensitiva, é que eles avaliam diversos segmentos, além dos segmentos habituais que a gente faz. Você consegue achar pontos aí focais de desvirilização segmentar. Esse artigo é bem legal porque ele coloca a forma, né, de avaliação padrão, tá? E ele mostra que muitas vezes, quando você avalia da forma convencional, você não vê alteração da velocidade de condução. Quando você faz essa avaliação de outros segmentos, você consegue ver que a velocidade de condução está alterada. Então, isso sensibiliza muito o diagnóstico. Eles chegaram a passar, por exemplo, de um reconhecimento de 18% dos casos, alteração, por exemplo, do mediano, contra 40% quando eles fazem essa análise multissegmentar. Então, é algo que eu acho que vale a pena ser implementado. Bom, só para reforçar que essa parte da aula aqui também não é uma alçada tanto do neurologista, porque a gente tem lesão de pele. Acho que quando tem lesão de pele, é para ser assim, o Ministério da Saúde, o PCDT coloca dessa forma, a gente tem que ser operacional, tá? Mas baseado no tipo de resposta imunológica que a gente vai ter fenótipos distintos de acometimento nervoso na hanseníase. Então, na forma tuberculoide, ou na forma borderline, que é a forma dimorfa tuberculoide, a gente tem uma resposta TH1 forte, a gente tem o bacilo confinado, são as formas falcibacilares, a gente tem um quadro geralmente de uma mononeuro mais focal, ou múltipla com poucos nervos assimétricos, e a gente tem bastante espessamento. Então, é isso que a gente vai ver. Quando a gente está falando de uma forma virchoviana, aí a gente tem muito bacilo, a gente tem uma proliferação importante, são as formas multibacilíferas, uma carga alta, né, de micobactéria. Então, a gente tem aqueles quadros infiltrativos, e aqui sim pode simular uma polineuropatia de fibras finas, com aquele comprimento, com aquele comprometimento que parece comprimento dependente, mas não é. E ele é um acometimento, obviamente, com um padrão térmico, tá? Então, eu acho isso meio bizarro, você ter um fenótipo de polineuropatia por um quadro infeccioso, que tem muita disseminação do bacilo, tá? E nas formas borderline, essas são as formas, né, quando a gente tem um dano importante do nervo, porque aqui você tem um pouco, nessas formas borderline, você tem um pouco de resposta imune e você tem um pouco de bacilo exposto, tá? Então a gente vai ter, principalmente aqui que fica a nossa mononeuro múltipla clássica, como a gente vê, tá? Então aqui é a forma de lesão, né, um clássico, a forma tuberculoide das lesões mais contidas, restritas, né, o bacilo confinado. As formas, obviamente aqui as formas são falcibacilares. Aqui a forma virchoviana, tá? Então a gente é um processo imunológico que é humoral, não celular, e a gente acaba tendo esses infiltrados clássicos. E você vê que são regiões, né, aqui mais frias, também. Essa é a forma dimorfa, né? Na forma dimorfa a gente tem meio que um mesclado dessas duas coisas, forma essas lesões em queijo suíço. Então tem esse padrão mais eritematoso, confluente das lesões, tá? Quando isso acontece, não precisa nem ter esse padrão clássico, né? Operacionalmente, alteração de pele, com alteração de sensibilidade, é diagnóstico de hanseníase no Brasil, tá? Só que a forma indeterminada, que são aquelas formas mais iniciais, são aquelas macros que passam mais despercebidas, às vezes o dermatologista ajuda bastante nesses casos. E, baseado em tudo isso que a gente falou, eu só vou amarrar um roteiro clínico em passos para a gente abordar esses pacientes. Aqui, um disclaimer inicial, essa parte é onde o neurologista não entra, né? Então tem a regra de ouro do PCDT. Se eu tenho lesão de pele e tenho alteração sensitiva, está feito o diagnóstico. É para ser rápido, é para ser operacional, então isso define, tá? Clinicamente. Se eu defino o caso suspeito, eu classifico, eu vou classificar operacionalmente em falcibacilar menos de 5 lesões, e baciloscopia sempre negativa. Multivacilar mais de 5 lesões ou baciloscopia positiva, mesmo que menos de 5 lesões. Então é para ser operacional, é para ser algo que você faz meio que sem pensar.
assim, tá? Então, vi operacionalmente, alteração de sensibilidade, lesão de pele, defini caso suspeito, classifiquei, e obviamente isso vai determinar a forma com que eu trato. Então, até 5 lesões falsas e vacilar, mais de 5 multivacilar, ou acometimento de nervo, né? Isso é até importante colocar, né? Quando a gente tem pelo menos o acometimento de um nervo, você pode considerar paucivacilar, 2 ou mais é multivacilar, tá? E deve ser tratado como tal. Perfeito. Então, operacionalmente, a gente trata também. Então, você vê que é tudo muito igual a gente faz com IST. Assim, você faz o diagnóstico de síndrome, classifica rápido e trata rápido para evitar que esses pacientes cheguem com grau de incapacidade, de deformidade. O tratamento é com a PQT, né, rifampicina, clofazimina e dapsona. Nos casos multivacilares, 12 meses. Nos casos falcivacilares, 6 meses de tratamento. Tá? E lembrar que a gente considera curado quando o paciente termina o tratamento. Independentemente se ele vem a ter uma reação ansêmica antes, durante ou depois, ele fez, né, o tratamento nos tempos regulares, com as doses supervisionadas conforme orientado pelo PCDT, ele é considerado curado. Perfeito. O problema é que o neurologista ele fica meio que com o ponto cego dessa classificação, que é a forma neural pura. É aí que a gente entra, quando a gente não vê lesão de pele, quando não tem lesão de pele. Tá? Esse é um artigo de 2025, da PLOS de doenças negligenciadas, basicamente. Se eu não me engano, esse grupo é do Rio de Janeiro, tá? Eu posso estar errado, mas eles colocam uma definição interessante da hanseníase, né, neural pura. Então, é uma forma clínica que você tem um comprometimento exclusivo do nervo, não tem lesão cutânea visível, e a baciloscopia é negativa. Porque se a baciloscopia é positiva, você detectou bacilo na pele, então você tem doença de pele, tá? Então, a gente já não chama de forma neural pura, tá? É importante porque esses pacientes, eles chegam nesses centros super especializados, então acho que às vezes quando chega no HC com a neurologia e não com a dermatologia, são esses casos, né, que chegam. Então, nesse serviço, eles receberam 450 pacientes, 29 foram classificados como uma forma neural pura, e desses 13, na biópsia, se confirmou a forma de hanseníase neural pura. Lembrar que o tempo de diagnóstico demora mais e os pacientes chegam com mais incapacidade, 55 meses na forma pura, contra 25 meses na forma que tem lesão de pele, tá? E aí lembrar que eu peguei esse estudo da Índia de 2022, que eles pegam casos aí desde a década de 90, desse grande hospital. A Índia também publica muito. E olha que interessante, né? 63% dos pacientes com a forma de hanseníase neural pura chegam com algum grau aí de deformidade já. Tá? Porque não tem lesão na pele, dificulta o diagnóstico. A gente não consegue ser tão operacional assim. A prevalência, na maioria dos casos, é uma prevalência baixa, vai de 5,5 a 17,1, mas nesse estudo aqui brasileiro da Federal de Uberlândia, que é um estudo de 23, eles colocam basicamente que 22,1% foi a prevalência clínica nesse hospital, que é um hospital de referência. Eles colocam que, obviamente, esse valor que contrasta com essas prevalências mais baixas se dá pela dificuldade de diagnóstico, né? Que é um serviço que dispõe de ultrassom, eletromiografia, avaliação operacional, atendimento conjunto com dermatologia, enfim. Eles conseguem diagnosticar mais facilmente. E lembrar que esses pacientes, em algum momento, eles podem apresentar lesões de pele, mas não obrigatoriamente. Então, pode ser tanto um caso inicial que não apresenta lesão de pele, quanto um caso que nunca vai desenvolver lesão de pele. E esses pacientes, 38,6% desses pacientes que foram diagnosticados nesse estudo foi em rastreio domiciliar. Então, reforça muito a importância do rastreio domiciliar. Então, como que eu vou conduzir esses casos? Chegou um paciente com essa alteração sensitiva assimétrica. Doutor, estou com uma alteração de sensibilidade no dorso, estou com uma alteração nas costas, estou com uma alteração no dorso do pé. O que eu vou fazer e o que eu vou perguntar e avaliar, tá? Então, o paciente chegou, eu vou procurar outros territórios, tá? Então, tem outros locais com alteração sensitiva? Então, eu vou procurar um território de ulnar, eu vou procurar um território de fibular, de mediano. Eu tenho déficit motor focal em outras regiões perto
de áreas de tracking, então você tem que fazer isso operacionalmente, procurar ativamente outras regiões. Então, vou testar em todo mundo, sensibilidade lunar, mediano, fibular, pelo menos. Vou pesquisar déficit motor também nesses mesmos nervos em todo mundo, tá? Vou palpar esses nervos perto dessas áreas de compressão também nesses pacientes. Vou procurar espessamento nesses nervos, vou procurar espessamento de auricular magro. Então, isso tem que ser operacional quando você pega esses pacientes. Os pacientes têm que ser despidos, você tem que procurar as lesões. Uma dica que eles dão é colocar o celular perto. Às vezes você consegue ver com a tela do celular lesões que você não conseguiria ver a olho nu sem o uso da luz. E sempre viu uma lesão, você achou suspeita, testa a sensibilidade ali e do lado, tá? E aí, obviamente, você consegue definir. E sempre uma avaliação específica da dermatologia, tá? Beleza, clinicamente defini, avaliei, procurei outras lesões sensitivas, outras lesões focais, procurei, né, em áreas com esse padrão de temperatura, examinei ouvido, cotovelo, nariz, fiz uma dermatoscopia, tenho uma suspeição clínica. Perfeito. Se eu tenho uma suspeição clínica, acho que o passo mais importante é pedir uma eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia veio com esse padrão, ou uma mononeurofocal ou uma mononeuromúltipla, um padrão sensitivo predominante, mas pode ser sensitivo motor, pode ser confluente, com pontos de queda da velocidade de condução segmentar e fora dos pontos de compressão. Beleza, parece muito que eu tenho um diagnóstico de uma hanseníase neural pura, tá? E aí, isso é uma dica do pessoal de Ribeirão, sempre fazer aquele estudo de condução multissegmentar, justamente para você conseguir pegar esses pequenos pontos de queda da velocidade de condução. Perfeito, fiz isso. Ultrassom também ajuda muito, vou pedir ultrassom pré, túnel e pós, e vou avaliar com Doppler, ali no local, ver se eu tenho uma hipervascularização peri-epineural, isso também vai ajudar, e o espessamento fora do sítio compressivo. A gente vai somando, né, probabilidades pós-teste, que eu estou diante de uma forma de uma hanseníase neural pura. Então, se eu tenho um quadro clínico e uma eletroneuromiografia compatível, e aqui você pode incluir um ultrassom compatível, você vai ter uma hanseníase neural pura possível. O provável, ele usa alguns outros marcadores que eu vou comentar bem rapidamente, e o definitivo é a biópsia de nervo. Tá? Então, assim, a biópsia de nervo ainda é o gold standard. Cada vez menos a gente usa, mas na hanseníase ela ainda é muito útil, tanto para isolar o bacilo, quanto para representar o padrão de lesão específico. Tá? Então, ELISA, acho que vale lembrar que você deve sim pedir o ELISA, que é uma sorologia basicamente IgM anti-PGL1, que é basicamente um glicolipídio da parede da micobactéria, que ajuda ela a se agregar na lamina e entrar na célula de Chivan. Tem uma variabilidade muito grande nos estudos de sensibilidade, vai até 53%. Então, assim, de verdade, isso aqui ajuda quando é positivo, quando é negativo não ajuda. E o mesmo vale para avaliação de PCR. Né? O negativo, ele não exclui, o positivo ele ajuda, mas o PCR em específico, principalmente quando ele está associado à biópsia, ele aumenta a nossa chance de dar o diagnóstico, tá? Então, é um complemento aí ao padrão ouro importante de ser feito. Mas, obviamente, também o negativo não tem força para excluir. Então, obviamente, se eu tenho alguma dessas três coisas, ou ELISA, ou, e não precisa ser necessariamente uma biópsia de nervo com o PCR, tá? Que vai detectar o material genético do micobactério. Pode ser a própria baciloscopia também com o PCR. Você consegue definir o diagnóstico de hanseníase neural primária. E a gente tem, obviamente, a biópsia de nervo. Tá? Então, na biópsia de nervo, você vai poder ver um infiltrado inflamatório específico. Tá? Você pode ver uma perda importante de fibras, né, tanto do perineural, epineural e endoneural. Você pode achar os bacilos, tá? E você pode achar granuloma também. Isso aqui vai ajudar você a definir o diagnóstico, principalmente quando o bacilo está presente. Tá? Então, a biópsia ela é fundamental. Tá? A gente vai sempre, obviamente, biopsiar os ramos acometidos, tanto clinicamente quanto na eletroneuromiografia, ramos sensitivos, tá? E, do ponto de vista interpretativo, a certeza só vem quando o bar está presente, tá? Infiltrado granulomatoso é provável, e aqueles outros achados mais inespecíficos, né? Infiltrado mononuclear, fibrose, perda de fibras, possível, mas, obviamente, que juntando tudo isso dentro do contexto de uma eletromio alterado, um ultrassom alterado, uma clínica alterada, você consegue fazer o diagnóstico, tá?
Perfeito. Acho que só não tem como não falar bem rápido só das reações rancênicas. Então, ao longo do curso da doença, a gente tem períodos de agudização, né, com variações imunológicas. Isso aqui independe da presença de bacilo. Então, o PCBV ele é bem categórico em dizer que quem trata a infecção é a PQT e a reação rancênica é só uma inflamação. Então, ela não altera o critério de cura quando o paciente terminou o tratamento. Você não mexe na PQT quando o paciente tem a reação. Então, se ele tem a reação já no diagnóstico, você trata a reação e inicia a PQT. Se você tem durante o uso de PQT, você trata a reação e não para a PQT. E após a alta, se ele tem a reação, você não considera que isso é ausência de critério de cura. Tá? Então, você não reinicia a PQT por isso. Tá? Tem alguns fatores desencadeantes que são descritos, mas pode acontecer independentemente disso. E aí a gente tem essas duas mais clássicas, e lembrar que nesses polos de neurite aguda, pelas reações, a gente tem mais dano neural, a gente também tem mais incapacidade. Tá? Tipo 1 é que está relacionado também àquela resposta de imunidade celular, TH1, então um polo tuberculoide, falso bacilar, e aí ele funciona basicamente em reativação dos locais onde você já tinha aquelas lesões focais. Então, o paciente ele vai chegar com piora das placas de lesões antigas, piora no território dos nervos, com quadro de um nervo espessado e doloroso, com piora dos déficits. Tem muito pouco sintoma sistêmico, porque é como se o bacilo ficasse confinado, tá? Quando na tipo 2, aí sim é uma imunidade, relacionada à imunidade moral, é a forma que a gente chama de eritema nodoso rancênico. Então, você tem acometimento multissistêmico, tá? Você tem acometimento da pele, com vários nódulos subcutâneos dolorosos novos, que são os eritemas nodosos, e sintomas sistêmicos, febre, artralgia, tem acometimento testicular, tem acometimento ocular, então acaba também que é grave do ponto de vista sistêmico, e sinceramente não é o neurologista que acaba tratando, tá? Acaba ficando mais com o dermatologista. Bom, e o tratamento basicamente da reação tipo 1 é prednisona, 1 mg quilo com desmamilento. Obviamente você vai fazer uma profilaxia com ivermectina, pode ser ivermectina 12 mg, tá? E você vai monitorizar de forma seriada, clinicamente, esse paciente. Do ponto de vista da reação tipo 2, a escolha ainda é a talidomida, é o padrão ouro no Brasil, mas obviamente é uma droga teratogênica, exige um controle muito rígido, então você pode, né, acabar usando, nesses casos, corticoide, ou isolado ou em associação, tá? Ou você pode usar como opção a alternativa à talidomida, principalmente em mulheres de idade fértil, a pentoxifilina, tá? Então é outra forma de você tratar. Bom, eu falei bastante coisa, mas eu acho que, do ponto de vista neurológico, para fixar, a gente sempre vai pensar em rancenias quando a gente tiver um padrão predominantemente sensitivo, assimétrico, dentro de um padrão troncular ou fora, sem respeitar padrão dermatômico. Esse quadro pode ser um motor focal também, pode ser um sensitivo focal, é lento, não é doloroso como uma vasculite, não é tão rápido como uma vasculite. Lembrar desse acometimento de temperatura primeiro, hipoestesia térmica, né, dolorosa inicialmente, depois tátil. E lembrar sempre que a hanseníase no Brasil ela é muito comum. Eu esqueci de colocar isso, mas são as coisas mais importantes. Às vezes a gente estuda muito mais outras coisas, a gente vê muito mais outras doenças, também pelo viés do serviço especializado, e a gente negligencia uma doença que é endêmica do nosso país, e que o nosso país é o carro-chefe. Então, saber reconhecer e ter esse manejo operacional na cabeça vai fazer com que a gente diagnostique esses pacientes mais precocemente e evite que eles desenvolvam incapacidade, deformidade e, consequentemente, uma perda de autonomia e função. Tá bom? Então, era isso. Obrigado. Parabéns, Afonso. É bom saber que o Afonso é recém-aprovado para a neurologia. Foi o primeiro competitivo esse ano, excelentes candidatos, disputa ferrenha é bom saber que você está interessado no tema, né? Você, durante a sua aula, eu lembrei que quando eu vim para a neurologia,
A família do meu pai tem uma história importante com a mulher, porque meu pai era dermatologista, meu avô era dermatologista da época que eles cuidavam basicamente de sífilis e na época lepra, né? Depois virou hanseníase, e não esteticistas, né? E o irmão da minha avó foi diretor do Serviço Nacional da Lepra no estado de São Paulo. Depois teve uma história anedótica, isso já teve um. E o meu pai falou, ele quando veio para a neurologia, ele falou, neurologista não sabe nada sobre hanseníase. Aí na época eu já era aí. Isso se aprende em si, eu não falhei nessa questão. E talvez tenha alguém aqui para assumir isso. E a minha pergunta, eu vou passar para a Angelina, que está online. Coisa assim. Tá aí? Você estava online. Uma pergunta eu queria. O que nós não diagnosticamos? O que a gente vê tão pouco aqui? O que tem no nosso serviço de peculiar para a gente não ver esse diagnóstico? Mas não sei. Ainda bem. Vamos dizer assim, eu sou da época em que havia um forte grupo de hanseníase no hospital que era comandado pela Leontina Margarida. Aqui nos antigos sabe que ela era a esposa do Tedesco, que era o chefe do laboratório médico cirúrgico. A Leontina tinha uma formação, a Leontina era portuguesa, tá? Então, ela já vinha de um país com identidade importante aqui, ela veio uma zoologista. E ela sabia examinar. Ela ia além, ela era dermatologista, mas já que ela se interessou por hanseníase, ela sabia examinar. Então, eu trabalhava com ela com controle de cura, porque, apesar de falar que o ano é suficiente, na experiência dela, ela via vários pacientes que essa história de tratar, terminou, tratou, não era bem assim, e a gente fazia um controle de cura biopsiando. Só quando vinha para mim, Angelina, estou precisando de uma biópsia para ver se tem paciente ou não. Era isso. Reulite, as estados reacionais, ela via absolutamente tudo. Ela fazia pilocarpina, espinho lá, é a versão mais atual, que a pilocarpina já se encontra mais nos tubinhos. Ela tinha os tubinhos lá. Então, assim, não é que a gente não vê, está pipocando muito agora. Eu tive caso de lesão que foi mandada para mim, o dermatologista disse que não era. Eu fiz um simples teste de agulhinha dentro e fora. Não, hanseníase é para mostrar. Isso foi privadamente. O que a gente observa? Fora, tem alguns dermatologistas que não estão preparados para fazer o diagnóstico também. O neurologista que faz o periférico, eu acho que está preparado para chegar. Sabe? A gente sempre pensa. Quanto mais evidência tem, mais isso vai pensar nisso. É que eu acho que aqui em São Paulo, região sudeste, como neuropatia múltipla, eu não vou pensar como hanseníase, vai como primeiro diagnóstico, vai pensar como um dos diagnósticos. Enquanto se eu tiver norte, nordeste, me desculpa, devido à alta incidência que tem lá, que é muito maior do que o mapa, né? Incidência, prevalência não. A gente vai ver que a nossa diagnóstico acaba fazendo aqui em São Paulo, mas sempre não é bem natural de São Paulo. Então, se tem um viés de distribuição ainda, é quase igual. E além do que é óbvio, né? A gente tem sempre mais importante era Bauru e depois virou Ribeirão Preto. Mas, assim, na prática, a gente tem sim. Está aumentando muito o diagnóstico de hanseníase neural. Que quem passou comigo, sabe, eu falo que para mim foi uma lesão, Tânia passou desapercebida, e o pessoal de Ribeirão Preto precisa mostrar isso, aquele trabalho maravilhoso deles, né? Todas as neurais puras primárias, foi mudando o nome, eles foram fazer a biópsia de
pele, como um trabalho não vi que foi o pós-graduado Wilson, e eles mostraram o PCR que tinha resquício de vacina, né? Então, assim, eu acho que é uma doença que tem que estar alerta. O grande diferencial foi o meu na cabeça de aparato, né? O amor é bater a muito. O paciente não tem dor, vai atrás, teve dor, opa! Ou é uma neural, ou, na realidade, é uma vasculite que não tem nada a ver. Então, não é que não, a gente vê. Agora, quando eu vejo no ambulatório, eu penso em canceríase, eu não matriculo na neurologia, porque a gente não tinha pessoal suficiente para ficar tocando esses casos e tendo no hospital que aprendizagem terciária um ambulatório de neonatologia dedicado a essa doença. Então, assim, o bloco deu outra coisa, enquanto que as doenças nossas, que é de neurologista, eu ficava meio perdido. Mas durante um tempo, na Daniel Silva, ele conseguia, o interesse de teses e tudo mais, ele não tinha alguém lá no ambulatório, da DEMAR, fazer uma avaliação um pouco mais direcionada. Mas você tem massa, não consegue. Mas aí, só corrigindo, foi ótimo a apresentação, completíssima, adorei a visão histórica. A laminina não é componente da membrana celular. Existe algo que se chama lâmina basal. Todos os componentes têm lâmina basal. Lâmina basal ou membrana basal. A laminina, essa é algo extra. Então, assim, o que é importante saber? Só vou completar isso. Você tem tropismo de um componente, que é o PGL, na parede do bacilo. Mas por que tem tropismo pela célula de Schwann? Eu tenho óleo, tem próstata, tem mastrófilo. Eu entro lá e entro aqui. Aí sim, é a laminina 2, tá? Esse componente da matriz extracelular. Essa laminina 2 tem um domínio que chama G, e ele vai interagir e gruda. E aí é que vem todas as alterações de indução da desmielinização, que não é inflamatória, e é por isso que você tem a neuropatia ongoing, que é tudo isso que você tem a outra complicação. E mesmo o paciente tratado de complicação paciente, ele vai piorando lentamente. Isso porque o bacilo é indigesto. E a gente observa com a Argentina, ele, 20 anos de tratamento, e ainda tinha resquício de bacilo lá dentro. Ele só assim fica lá e fica expondo pipoca lá na secação. É isso, mas a gente tem sim. É por um viés meu de seleção de paciente que eu vou matricular, eu mando o grupo de canceríase. É isso. Angelina, eu tenho duas perguntas. Uma é, por que a fisiopatologia na célula de Schwann? Por que a doença de fibra não mielinizada? Porque não aonde? Porque o Afonso mencionou que o papel da fisiopatologia na célula de Schwann. Por outro lado, se acomete fibra fina não mielinizada, fica essa dúvida. Tá. Então, vamos Mas por isso a que eu a fibra desmielizada, veja, a lâmina basal, a fibra desmielizada, tá? Ela tem célula de Schwann. E interagiu, isso que eu falei. Lamina 2 está aqui, o domínio G, veio o PGL do bichinho está ali, já fez o estragozinho. Qual é a fibra desmielizada? São as fibras sensitivas, principalmente daquele componente duro, né? Ele lesa. Ou autonômico. Então, por isso que você tem palidez, perda de pânico, muito bem, só que você tem fibra mielinizada. E o que acontece na fibra mielinizada? Para ele entrar e fazer a desmielinização, ele fez a mesma interação, só que aí vem o componente, vamos dizer assim, o que está dentro da célula de Schwann. A laminina, ela faz parte, ela é extracelular, mas ela se conecta com uma parte celular
Na célula de Titã, você tem alfa-distrobicana, destrobicana, que faz parte dos componentes de cicloesqueleto. Tem uma célula muscular, a gente tem um monte de lugar. Quando ela interage isso, já começa a alterar o cicloesqueleto da célula de Schwann. E com isso já começa a ter modificação. Modificação de metabolismo. Tem uma outra interação que é mais legal. Desculpa, mais legal. Do ponto de vista fisiológico é muito bonito. O micobactério na parede dele, eu acho que talvez seja o PGL, eu não lembro direito, ele tem a capacidade de interagir, depois que fez a ligação, com, eu acho que a pessoa até falou, estava no desenho, aquele R2. O que é esse R2? Ele é uma via de sinalização que a célula tem, e tem desde que a gente nasce, né, para interagir, começar a formar a bainha de mielina. Ele tem a capacidade, e aí precisa o R2, o R1, o R3, para você ter uma célula de Schwann normal. O micobactério tem a capacidade de ativar diretamente esse R2, sem precisar dos demais R's lá na via vértice das curvas. E aí, com isso, ele faz com que a célula de Schwann, que era mielinizada, que é a célula de Schwann madura, ele faz com que, geneticamente, ele induz a célula de Schwann a voltar num estado desmielinizado, começa a ter a quebra da mielina, a ponto de a célula de Schwann adquirir um fenótipo de stem cell. E aí, com isso, aí a teoria que o pessoal faz, ela vira uma stem cell, ela é capaz depois de gerar fenótipo, ela se transforma em fibroblasto, pode se transformar em fibra muscular, por isso que tem muito espessamento, aí você não sabe muito bem, eu não examino as coisas, mas porque é tudo geneticamente estado desmielinizado. Não sei se foi claro, né? Ele está fácil, está desmielinizado já, porém, está mielinizado, é fibra fina, mielinizada, tem todo esse processo. E a fibra motora, desculpa, geralmente se aplica ao processo inflamatório, de compressão, etc. Só pior, então. É o seguinte, né? A gente pode ser terrível. Uma célula de Schwann vai inervar uma fibra mielinizada. Uma célula de Schwann vai abraçar várias fibras mielínicas. Então, a primeira coisa, a fibra mielínica também é envolvida com célula de Schwann. E não só isso, como a fibra mielínica, na verdade, uma única célula de Schwann vai comprometer assim, dezenas de fibras. Certo? Então, assim, é muito mais lógico até ela ter mais comprometimento de fibra fina quando você tem invasão de célula de Schwann, justamente porque ela vai estar abarrotada de fibras, não com uma única fibra. Tá? Explicar de novo? Não, só eu só queria deixar 2 reparos históricos que eu acho que são importantes, que você não falou, né? Já que a gente está defendendo a casa. Um é o Oswaldo Checo-Leão, né? Eu tenho a tese dele, tá? Eu acho que só uma pessoa que teve a minha virologista da casa, tem uma contribuição importante. A história do leprosário eu acho muito interessante para quem nunca foi. O Laura Souza Lima, lá em Bauru, é um leprosário. Tá? É uma cidade, tem até cinema. Certo? Então, tem gente que mora lá até hoje. Tem os leprosos que ficaram lá da Era Vargas, ainda estão lá. E a outra coisa, saiu um artigo recente, em 23, do Renan Pirola, que foi nosso presidente, do grupo do Michael Cartwright, lá nos Estados Unidos, com a proposta do protocolo de avaliação sonográfica de pacientes com cancerígenos. Então, faltou essa referência aí de casa, tá certo? Peraí. Fala no microfone. Foi com o aprendizado de um neurocirurgião, certo? Ele ensinou, olha, Angelina, olha, se você topar, sabe, vai mais além, assim.
que era uma antiga. Então, assim, e aí virou, lá passou para a gente, e aí voltou na casa. Aqui, ó. Só comentar, então, algumas coisinhas rápidas que você falou de neurofisiologia, né? Primeiro, a questão do near nerve é uma coisa interessante, mas, assim, do ponto de vista prático, não é viável. Inclusive, você não consegue mais comprar o ajustamento neural, nem mais comprar. Eu acho que nem o pessoal de verão precisa. Mas, enfim, é mais para ver fibra A delta, especificamente, né? Não ver fibra C e também não vai ver as fibras mais dosadas. É um negócio mais complicado. Eles têm uma expertise, né? Porque lá eles faziam um estudo de condução sensitiva com agulha em todo o mundo. Então, a partir disso era muito mais fácil. A outra coisa, essa história dos 4 centímetros, é uma coisa que saiu agora, é uma coisa interessante, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque quando você trabalha com uma distância de 4 centímetros para fazer o estudo de condução nervosa, o seu erro experimental aumenta muito. Então, assim, se por um lado é óbvio que você tem uma sensibilidade maior, a gente tem alguma preocupação em relação à especificidade desse tipo de achado. Tá? E o ultrassom é aquilo lá que a gente falou. Então, ajuda muito e é um espessamento pré-túnel, não exatamente túnel. Então, o lunar é o mais típico. Né? Então, você vai ver que na Hanseníase você vai ver o processo, o espessamento maior do lunar, que é o mais comum, mais comum. Você vai ver que não é bem no sulco retroepicondylar, ele é proximal ao sulco retroepicondylar. Isso é mais ou menos característico, certo? Então, assim, o ultrassom tem crescido muito, é muito importante, não só para diagnóstico, como para avaliação de estados reacionais, aí você vai ver aumento de fluxo neural. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta fundamental hoje no estudo de Hanseníase, é o ultrassom. Juliana, quem foi no lugar da Nancy? Ou não foi? Quem foi no lugar da Nancy? Primeiro ficou a Maria Cecília, ela saiu, e aí agora eu acho que é o João. Mas ele estaria, a gente continua fazendo. Fazer uma pergunta. Primeiro, só para dizer que no meu tempo não era o dia antes, era o Estevão de Almeida, não sei se alguém lembra. Você lembra ainda do Estevão de Almeida? Era ele que acho que começou o seu dispensário de elétrica, de saúde. É ele, isso aqui em frente. Na verdade, você deu a aval. Bom, mas a pergunta é o seguinte: você falou bastante sensibilidade dolorosa, e eu acho que é muito importante a térmica, não é? Isso. Porque é mais fácil você ter certeza desse estudo de sensibilidade térmica do que sensibilidade dolorosa. Porque, o que você acha? A via acaba que é a mesma, né? Você pode testar das duas formas. Eu não sei se tem uma sensibilidade de uma sobre a outra. Sim. Enfim, o que eu disse assim, a via é a mesma, é o que a doutora Angelina estava falando, né? Mesmo dentro desse padrão sensitivo, a térmica é perdida primeiro. Eu acabei dando o exemplo do alfinete mais por praticidade, porque a gente acaba não testando temperatura de modo formal. E mais sensível à térmica. Porque a sensibilidade dolorosa é sempre mais complicado do que se você testar o estudo de efeito. Eu trabalhando na sensibilidade térmica, não tem feito isso, tá? Mas eu tiro tudo de saio gelado, de saio, mas que eu acho que é mais sensível para o médico examinar. Mas a outra, eu tenho mais duas perguntas. A outra é o seguinte: você representa a história, você acha que o uso do leprosário foi errado? Você acha que os pacientes não deveriam ser colocados à parte? A lepra é uma coisa tão grave, né? E você ficou com a impressão de que foi um erro ter feito o leprosário, não deveria ter sido feito? Olha, acho que talvez por um viés das coisas que eu li, tá? Eu acho que muitas vezes o que houve talvez haja um racional por trás, eu acho que é isso que você está querendo trazer, que talvez tenha um ponto benéfico. O grande problema é quando, aí eu já estou entrando em outras questões, mas é quando o Estado utiliza disso como forma de repressão e afastamento. Isso é amplamente descrito. Acho que fora que do ponto de vista social, é uma medida extremamente ruim, porque se separa mães e filhos, e estigmatiza. Não sei se você concorda, mas... E por fim, o Luiz falou, e é verdade isso, a gente praticamente vê no consultório
ao longo da minha vida, de poucos casos, será que isso tem um componente social importante? Exato, justamente aquela reflexão, né? Eu não sei como os pacientes recebem esse diagnóstico. Acho que até a doutora Angelina, o doutor Otto poderiam falar, assim, se eles recebem bem, se ainda tem um estigma. Não, eu estava referindo à doença e acometimento em nível social. Os pacientes que têm um consultório, será que tem um nível social que os torna menos, que tem menor risco da doença? Será que é isso? É interessante, eu vou falar algumas anedotas pessoais. Primeiro, eu atendo muitos pacientes no consultório que eles falam para mim, eu fui paciente do seu avô, do seu pai, e ele tratou, eles falam desse jeito, não é um nem dois, é muito curioso. E, obviamente, meu avô atendia a elite paulistana. Outra situação, eu acho que eu comentei com a Márcia, esse meu avô que foi diretor do Serviço de Escola de São Paulo, ele fazia a política de confinamento. E 2 irmãos dele foram diagnosticados com ela. Ele chegou para os irmãos e falou: ou vocês vão morar fora do Brasil, ou eu vou ter que institucionalizar vocês. 2 irmãos dele abandonaram, foram lá nos Estados Unidos, família de condição, e ficaram isolados para não ser colocados no leprosário. Mas eu queria comentar mais alguma coisa, Júlia? Eu só falando do interfone, eu estava numa reunião online, eu estava fora, né? E é extremamente frustrante você ouvir só metade da discussão. Se houver pergunta e não houver resposta, você não está falando no microfone. Tem o Rodrigo e a Cris aí, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. O que eu acho é que, como nós temos essa investigação com história, é difícil, tá? Principalmente quando os pacientes entram na operação cardiológica. Eu estou muito mais na linha do subdiagnóstico. Acho que a gente não tem esses casos porque a gente não faz esse diagnóstico, porque realmente a gente não vê isso em nível aquisitivo mais alto. Eu acredito que sim, existe essa questão social, quando os pacientes eles moram com locais menores, a chance de contágio é maior, eles estão expostos, imunossuprimidos, desenvolvem bem, subnutridos. Então, existe todo esse conceito, essa questão social por trás da rancilíase. Mas a gente não consegue. Hoje eu tenho 2 pacientes em tratamento que eu não consigo concluir. Nessa equipe da Evangelina, gente, todo mundo, nervo super estressado. Ele fez uma poliradiculite com aumento de proteína, o nervo atando no teste. O Wilson vão conversar com a Angelina, ninguém sabe. Então, assim, tem uns casos anteriores que o diagnóstico é muito difícil. Então, eu fico imaginando na rotina. A quem não tem essa experiência, a quem não tem esse ultrassom feito ali de rotina, cuja eletromiografia, você sabe que tem alguns critérios diferentes aqui no Brasil. Então, sabe que algumas coisas que a gente possa fazer para que isso seja feito de rotina. A gente vai ter umas eletromias muito ruins também. Então, acredito que a gente precisa melhorar no diagnóstico e que a gente não tem nada epidemiológico ainda concreto e real sobre o que é a nossa realidade. Eu acho que a primeira coisa a fazer diagnóstico é pensar no diagnóstico, né? E talvez, você já pode perder um pouco de especificidade, a gente aumentar a sensibilidade, se a gente está suspeitando que a gente esteja diagnosticando um pouco. Não sei o que você vai gostar de responder. Rodrigo. A gente tem muita dificuldade de confirmar o diagnóstico, né? Principalmente quando tem essa forma de coisa. A gente não tem PCR disponível em um laboratório de referência privado, a gente não tem o PGR1 disponível, então, assim, a gente não tem arma para poder fechar o diagnóstico, a não ser pensando de biópsia de nervo, né? Estudo. Mas a gente não consegue trazer para nós esses métodos diagnósticos não tem aqui? O professor Wilson vai fazer de um PCR, né? A gente não desenvolve o trabalho dele, mas geralmente eles fazem isso em tese, né? Mas não é caro, né? É um PCR simples, né? Esse é o grande problema. Eu, na minha opinião, muitas coisas são feitas à definição.
Alguém gasta um valor, monta uma matéria. E o problema é que a gente não vê a sequência disso na prática. A gente teve isso aqui também numa tese, usando o PGP 9.5, foi montado, olá, vamos esperar que montem aqui agora, vamos fazer. Não, serviço primário. Então, assim, essa grande. Só o comentário, a gente tem algo a mais. É só o seu. Então, nesse caso que a Cris falou, na verdade, a gente fez 2 de BCG. E qual é o grande problema? Porque caso você pode contar que coisas atípicas para que a alteração ocorre. E o que tem surgido atualmente? Ela deve comentar, achados de vacilo em sistema nervoso central. Só que aí, se você vai para as características, o sistema nervoso central não tem a lamina 2 de propício do vacilo. Então, o que os pesquisadores estão pedindo, eu sugiro, tem um artigo 2019 que aborda menos clínica, mais esse aspecto da gente ter a crítica disso. Ele coloca que, possivelmente, a disseminação é hematogênica. Aqueles achados que o pessoal coloca, encontrei vacilo, sei lá, no dano X, no dano cistino, tudo bem, mas encontrar sistema nervoso central, EDU, provavelmente é a fase hematogênica que você conseguiu pegar, então, ele causando lesão. A gente tem que tomar esse cuidado. Então, esse caso aqui, do ponto de vista dele, ele tem gangloma, tem necrose, o anti-BCG positivo, mas ele seria um ponto tuberculóide. Aí já vai, assim, falsificação. O problema é a gente já tem que falar. É só rancenismo, aquela celularidade que o cara teve. Será que é uma bactéria típica? Porque o anti-BCG que a gente fala aqui, o nome é BCG, bacilo viral FPL. Então, assim, é algo inespecífico. Tá? Mas dá para fazer uma material específico. Isso eu acho que é importante, sim, dá para instalar, mas tem que ser uma continuidade. Quanto ao confinamento, o que eu acho é que a doença tem um estigma enorme do ponto de vista prevenção de disseminação. Se era para isso que existia, tinha que fazer, então, tuberculário, porque a tuberculose dissemina muito mais vezes do que a canceríase. Então, se era para impedir a disseminação, por que não fez? Porque era um estigma. Eu acho que... E, portanto, eu entendo que se era para este motivo, tinha que ter tuberculose. Só que essa coisa é a seguinte, a tuberculose matava, tá? Tuberculose matava e a lepra deformava e criava um estigma social. Você vê, as pessoas ficavam deformadíssimas. Então, são doenças bem diferentes, na verdade. Mas eu não vejo assim. Não, eu concordo com você. Eu acho que não devia ter, né? Eu quero que se era para ter, tinha que ter para tuberculose. Eu não sei se era para ter ou não era para ter, sabe por quê? A doença era tão deformante que algumas pessoas, e sabia-se que era contagiosa, como não fazer isso naquele período? Era uma doença contagiosa, absolutamente deformante. Então, é isso que eu acho, é uma questão que precisa ser revisada do ponto de vista histórico. Eu não sou historiador, mas não é algo tão simples. É mais fácil, é complicado, não é? Não entendo, mas eu entendi para você contaminar outra pessoa, você tem que ter um convívio íntimo e frequente. Não, tudo bem. Bom, vamos mudar de assunto, porque eu entendo que, só para seguir uma conversa aqui, eu deixei de fazer um diagnóstico de uma paciente por um preconceito reverso, vamos dizer. É uma paciente da alta sociedade, super bem, etc., que tinha uma mononeuropatia múltipla, sem dor, e isso é vasculite.
porque não consegui juntar o Lé com o Cré num primeiro momento. No segundo momento ficou claro que era aquilo, e foi tratado e tudo, mas muito por preconceito. Por fim, o último comentário que eu vou fazer é em relação a por que nós não temos um ambulatório de ranceníase, da neuro, é porque a presença da leontina era tão grande, tão marcante, tão absorvente, que eu, como assistente, não tinha visto quase nenhum paciente, que eu falei para a Leontina, posso ir no seu ambulatório para palpar nervo, né, para criar experiência, porque não tinha. Então, ela resolvia tanto, tinha tanta experiência, que era comum você escutar, bom, então encaminha para a Leontina, que ela sabe tratar. Não vai ficar com a neuro, vai ficar com a Leontina. E isso fez com que a gente não tivesse presença nesse terreno. Eu lembro do caso da Leontina, que foi de unidade, era o caso de refratário, que era uma cirurgia. Então, assim, também que tem a questão da especificidade. O problema é o seguinte: nós vivemos num momento em que a gente envia esses pacientes com nervo. E o Ricardo lembrou de um posto que era no leprosário, ou seja, aqui na doutora Arnaldo, esse senhor Estevão. Eu vi casos lá que era difícil você dizer, vamos deixar esse paciente andando aí pelas ruas, contaminando, teoricamente, a família. Porque eram lepromatosos feios. Aquilo que ele mostrou, por exemplo, eu vi essas coisas reprimiam qualquer um familiar, e até ele mesmo chega a fazer, por favor, internos, e a internação aí ficaria aqui uma coisa institucional, entrava política, entrava todo mundo, e achava Meu modo de ver, desumano da governo. Porque o camarada tem uma doença estigmatizante, se você tem dificuldade de olhar. Não ver uma foto daquelas periferias, olha, você veja só, as pessoas andando por aí e contaminando os familiares, até vizinhos. Basicamente, tinha mais curiosidades. Quantos pacientes chegam? Quantos pacientes chegam, que vocês disseram que recebem muito? Quantos pacientes chegam por mês aqui? Se for suspeita. Com suspeita, não Com suspeita, vamos lá. Não se faz, porque aqui vai fazer as máquinas. Mas eu fiquei curiosa em saber quantos a gente faz uma ambulatória, mas nós passamos dentro da avaliação de conteúdo. Eu nunca vi chegar com suspeita de E a outra que eu te fazer, você fez uma revisão histórica super legal, mas eu fiquei curiosa o seguinte: a sífilis também, que é célebre, centro lá, câncer, eles não trataram. Eu queria saber se nesses leprosários eles tratavam. Assim, né? Pelo menos o que eu li, a época ainda não tinha tratamento. Quando chegou o Promin já foi mais tarde. Quando eles começaram a entender como era a forma de transmissão, se existia um contato íntimo, prolongado, intradomiciliar, mesmo depois disso, por isso que eu acho que aí já entra uma questão mais de repressão do Estado e de exclusão social, porque eles já sabiam como era feita a transmissão, eles já sabiam que não era uma transmissão frustra, com contatos rápidos, e mesmo assim eles mantiveram leprosários até a década de 80. Então, assim, acho que já não tinha mais substrato científico para isso, e mesmo assim se manteve, e eles veem outras alternativas melhores para fazer esse controle, né, que é a avaliação intradomiciliar, a avaliação de pacientes assintomáticos. Então, ao invés de você fazer, tem um racional por trás de você isolar esse paciente.
mas não se sustenta mais hoje, cientificamente, ainda mais a gente com acesso a outras formas de controle. Né? A avaliação interdomiciliar é o carro-chefe hoje da avaliação de contactantes. Tem uma parte no PCDT só disso. Mas eles eram tratados, então, a partir do momento que... Na década de 80, sim. Ainda voltando ao que eu falei, é interessante que falaram bastante que o passivo sobrevive melhor em áreas mais frias, né? E a partir de 1917 foi começado o tratamento da neurocíclicos com a radioterapia, com ciclos, diversos ciclos de fé muito alta. Será que não tentaram isso na época para hanseníase? Enfim, faz todo sentido, né? Será que tentaram isso? Foi um período longo, de 1917 até 1943, por aí o tratamento da apesar de uma radioterapia. Um longo período, né? Talvez tivesse sido interessante, talvez isso tenha sido feito. Eu não achei nada, professor. Mas talvez esse estudo racional Estaria mais profundamente na história. A verdade é que a medicina, por um tempo, os princípios médicos eram baseados no Velho Testamento, né? E várias doenças, né? Tuberculose, sífilis, não sabia nem a fisiopatologia, a epilepsia. Eram criados centros de segregação, né? Era assim que a sociedade estava. Né? Apesar de. E isso foi retomado na Idade Média, né? Se teve um florescimento do conhecimento pré-científico, né? Do Renascimento. Na Idade Média, isso. E tudo isso, né, foi retomado no século XIX, né? E o século XX que traduziu isso em terapêuticas eficazes, principalmente para doenças infecciosas inicialmente, mas depois para outras, né? Isso que sirva de alerta para a gente no momento em que a ciência é questionada, em que a gente duvida de conhecimento científico e um post mentiroso dissemina. É um risco, né? A gente vê o sobrinho do Kennedy indo contra a vacina. Nós tínhamos um papel nosso de não deixar isso. A gente tem uma evolução. Você começou como um posicionamento um pouco político. Só um pouquinho. Mas é isso, né? Não sei se. Quem já viu? Eu vi isso. História da faculdade. Quem já leu vai descobrir que, antes de fazer grupo de professores, nunca viajei à Europa para ver onde ir, mas